Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise mais detalhada da internet das questões do Enem. Hoje falaremos sobre a questão de número 120 da prova do Enem PPL ou Enem Segunda Aplicação, ano 2022, caderno azul. Vamos começar primeiro lendo o texto dessa questão para a gente entender a temática envolvida. Eu vou dar uma aula para vocês do assunto envolvido nessa questão, fazer a análise super minuciosa, para aí sim a gente então dar a resposta final, beleza? Então se você está procurando vídeos diferenciados, resolução bem detalhada, aqui é o lugar certo. Vamos então fazer a leitura atenta do enunciado, gente? Diz o seguinte: a troposfera consiste basicamente em N2 e O2, que juntos compreendem 99% da atmosfera da Terra. Outros gases compreendidos como constituintes atmosféricos secundários, apesar de estarem presentes em concentrações muito baixas, podem ter efeitos importantes ou danosos no meio ambiente. O quadro apresenta as principais fontes e concentrações típicas de alguns desses gases secundários. E aí ele vai dar essa tabela aqui para a gente analisar aqui o comportamento de cada gás. Bom, antes da gente fazer essa leitura da tabela, algumas coisas já começam nos chamando a atenção aqui na primeira parte do enunciado. Vocês sabem que eu sempre falo para vocês que essa questão ela nunca mais vai se repetir na prova do Enem. Mas o assunto, sim. Inclusive, se você já vem acompanhando os vídeos aqui do canal, vocês vão perceber que a análise que eu vou fazer dessa questão é muito semelhante à análise de outras questões do Enem que eu já fiz, porque o assunto é repetido. A questão não, mas o assunto é repetido. Por isso que é muito importante você fazer a maratona aqui no canal, pegar as playlists dos Enems dos anos anteriores e sair assistindo. Bom, o que ele fala é, primeiro, a principal composição da atmosfera. Como nós já sabemos, os dois principais gases são o nitrogênio e o oxigênio. Obviamente, o nitrogênio mais abundante ainda do que o oxigênio. Então, ele fala que esses dois caras vão responder por 99% da composição da atmosfera, praticamente tudo, tá? E aí ele fala que os demais gases têm um nome. Eles são compreendidos como constituintes atmosféricos secundários, ou seja, estão em pequena concentração, tá? Mas ele fala que mesmo tendo essa baixa concentração, eles podem ter efeitos importantes ou até mesmo algum tipo de dano no meio ambiente. Aí ele fala aqui, por exemplo, dos gases secundários, que, como eu falei, são aqueles que estão em menor concentração na atmosfera. Ele fala a respeito do ozônio. O ozônio, gente, qual é a principal fonte dele? Descargas elétricas, difusão da estratosfera e névoa fotoquímica. Professor, o que seria isso? Vamos lá. O ozônio, gente, ele é um gás que ele tem um cheiro forte, bem característico e irritante. Ele se forma numa atmosfera quando você tem descargas elétricas. Então, na atmosfera mais baixa, ele pode se formar através de descargas elétricas. Não sei se você já viveu a experiência um tanto quanto assustadora de você estar num local e um raio cair relativamente próximo a você. As pessoas que já passaram por essa experiência narram que sentiram um cheiro forte e característico logo na sequência que o raio caiu. Esse cheiro, gente, está associado ao ozônio. O ozônio, fórmula química O3, ele é um gás que tem um poder oxidativo muito grande, tá, galera? O ozônio, ele tem a capacidade de oxidar praticamente tudo que ele entra em contato. Então, quando, por exemplo, você tenta pensar na aplicação do ozônio na química, nas reações químicas, eu vou citar para você aqui o exemplo da ozonólise. Tá? A ozonólise é uma reação que tem vídeo aqui no canal, já resolvi questão do Enem, explicando aí o que é a ozonólise. Mas, basicamente, para resumir, a ozonólise ela é um tipo de oxidação. Você pega um composto orgânico, submete ele ao tratamento com ozônio e esse composto sofre oxidação. Então, esse cara aqui, gente, ele é um gás
que ele tem uma função oxidativa, tá? Vamos colocar assim, função oxidativa ou função oxidante. Ele tem a capacidade de oxidar tudo que ele entra em contato. Bom, você já deve ter visto também várias aplicações do ozônio fora da química que você estuda no ensino médio. Por exemplo, higienizadores à base de ozônio. Não, às vezes é comum, você deixa um carro numa oficina, numa loja e tal, o cara, ô meu patrão, vou dar um grau aí no seu carro, vou passar um ozonizador dentro dele. Que é um aparelhinho que, através de descargas elétricas que ele mesmo produz, porque obviamente o aparelho é ligado na tomada, ele produz ozônio. E qual é a intenção desse ozônio quando eu coloco ele dentro do carro, obviamente sem ninguém lá dentro, tá, gente? Porque não é legal você ficar respirando ozônio. A ideia é que o ozônio, ao entrar em circulação no ar condicionado do veículo, ele mate as bactérias, os germes, os fungos que ficam no sistema de ar-condicionado do carro, que podem gerar doenças para as pessoas que estão ali respirando, uma rinite alérgica, enfim, irritação, coisas do tipo aí para pessoas que têm esse problema, tá? Então, quando a gente pensa no ozônio, ele é utilizado com função oxidativa, ele é um gás de caráter oxidante muito forte, tá? E como eu falei para vocês, na baixa atmosfera, ele é formado principalmente por meio de descargas elétricas. Vale ressaltar que o ozônio lá no alto, na estratosfera, ele tem uma forma, ele tem uma maneira de ser formado que é muito particular. É uma maneira mais complexa que eu já não vou abordar aqui com detalhes, tá? E a névoa fotoquímica, na realidade, gente, isso aqui está relacionado à questão da poluição, tá? Então, a poluição, ela gera também aí, ela pode gerar através de reações químicas que envolvem poluentes, pode ser que haja a formação do ozônio nesse sentido, tá? O gás metano, ele é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigênio. É um detalhe importante para eu destacar para vocês, tá? A gente diz, então, que é uma decomposição anaeróbia, ou seja, na ausência de oxigênio, anaeróbia ou anaeróbica, tá? E esse cara aqui, ele está presente também em vazamento de gás natural, porque o gás natural é constituído principalmente por metano. Então, quando a gente pensa em metano, é o hidrocarboneto mais simples que existe, aliás, é o composto orgânico mais simples que existe. Esse cara aqui ele é muito conhecido como gás dos pântanos, porque nos pântanos acontece muita decomposição de matéria orgânica e aquelas bolhas que você vê geralmente que se formam nos pântanos, bolhas de ar, né, que ficam surgindo do pântano, elas têm como composição o metano. Dentre outros gases, claro, existe o metano. O metano, gente, ele é um gás também que está presente nos intestinos dos ruminantes, não só dos ruminantes, mas do nosso intestino também, tá? Inclusive, um detalhe interessante é que geralmente as pessoas associam o metano ao cheiro ruim do pum. Eu vou falar pum, gente, porque eu não sei se o YouTube pode bloquear a monetização do vídeo se eu falar termos mais pejorativos, tá? Então, vou usar uma linguagem bonitinha, tá bom? Então, os gases intestinais, eles realmente são constituídos de metano. Mas muitas pessoas associam o fedor desses gases ao cheiro do metano. Inclusive, apelidam um pobre coitado do metano de merdano. Você já tinha ouvido falar nesse apelido do merdano? Não? Metano, merdano? Não? Então, se você chegou até esse ponto da aula, coloca aqui nos comentários #merdano para eu saber que você escutou essa parte aqui da aula. Pois é, gente, um apelido injusto para o metano. Porque o metano, por ser um hidrocarboneto, ele não tem cheiro, tá? Ele não tem cheiro de nada, o metano. Professor, mas como é que o pum é fedido? Tá, o pum é fedido porque existem outros gases, principalmente à base de enxofre, que dão o cheiro ruim para a bomba atômica, tá? É isso que acontece basicamente. Então, na decomposição de matéria orgânica, ele está presente no intestino dos ruminantes. Isso é uma preocupação hoje no Brasil, porque a gente sabe que a quantidade de gado que existe hoje no Brasil é absurdamente grande.
E para você manter esse gado, você precisa de grandes áreas de pastagem. Então, isso a gente está falando aí de desmatamento. Olha só o tanto de abordagem que eu estou colocando só nessa tabela, gente. Eu ainda nem comecei o tema principal da questão. E você ainda não deixou o seu like, pelo amor de Deus, hein? Deixa o like aí, meu querido aluno, para ajudar. Vamos continuando então. Deixou o like, não é? Olha só o que acontece, galera. Esse gás aqui, para você produzir ele, né, nos intestinos lá dos ruminantes, produção de gado, você precisa de grandes áreas, tá? Você tem que desmatar grandes áreas. A vaquinha, né, passa o dia todo comendo e soltando pum. Ela não trabalha, ela não tem que passar no Enem, ela não tem essas preocupações. Ela come e solta pum, tá? Como esses animais, eles liberam muito gás, você está jogando metano para a atmosfera. Ah, professor, mas jogar metano para a atmosfera não é um problema, certo? Errado. O metano, ele é um gás que tem fortíssima ação de estufa na nossa atmosfera. Ele é até mais poderoso do que o CO2, só para vocês terem uma ideia. Geralmente, a gente associa o CO2 a um gás de efeito estufa poderoso, mas vou te falar que mais poderoso que o CO2 é o CH4. Então, isso significa que, quando a gente cria gado, a gente está poluindo de várias formas o meio ambiente. Isso é um fato, tá, gente? Ah, professor, eu sou vegano. Não sou vegano, eu como carne, assumo, tá? Mas a gente precisa ter essa consciência ambiental também, de que quando você cria esse tipo de animal, você está devastando grandes áreas, esse animal está jogando muito metano para a atmosfera. O dióxido de enxofre, ele é conhecido na química inorgânica como um óxido ácido, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele é um óxido de natureza ácida, tá? Ele é um óxido ácido. O dióxido de enxofre, quando ele é lançado na atmosfera, existem duas reações que podem acontecer com ele. É importante que você saiba, ele é um gás, tá? O SO2, ele pode reagir com a água da chuva e, ao reagir com a água da chuva, ele vai formar um ácido. Esse ácido é o ácido sulfuroso, o que vai acidificar a chuva, né? A água da chuva. Pode acontecer também desse SO2 reagir com o gás oxigênio presente no ar. Ao reagir com o gás oxigênio, você tem a formação do trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre também é um óxido ácido. Ao reagir com a água da chuva, você forma ácido sulfúrico. Caramba, professor, ácido sulfúrico é forte, não é? Sim. Então significa, professor, que esses gases de enxofre na atmosfera, eles são perigosos, não é verdade? Exatamente. E esses gases de enxofre, principalmente SO2 e SO3 na atmosfera, eles têm efeito de acidificar a atmosfera. E aí, quando cai essa água da chuva, ela vem uma chuva mais ácida. Professor, mas de onde vem esse enxofre? Bom, o enxofre, olha só, ele pode vir de gases vulcânicos, o que a gente considera que é um processo natural, é uma forma do nosso próprio planeta liberar um pouco do enxofre que existe dentro dele, mas aqui um destaque que eu quero colocar, ó, queima de combustíveis fósseis. E um detalhe importante aqui, gente, é você lembrar do fóssil. Combustível fóssil é rico em enxofre. Vou escrever aqui e vocês vão anotar aí também, tá? Rico em enxofre. Combustível fóssil é rico em enxofre. Por quê, professor? Porque são combustíveis, galera, que são derivados da decomposição de matéria orgânica, só que ao longo de milhões e milhões de anos. Então, matéria orgânica com enxofre, esse enxofre foi acumulando ao longo do tempo, foi ficando mais concentrado, e combustíveis fósseis são ricos em enxofre. Derivados do petróleo, tipo gasolina, diesel, essas coisas, tudo isso tem enxofre, tá, gente? Já os biocombustíveis, como, por exemplo, o álcool, o etanol, o biodiesel, como eles são biocombustíveis, eles não vêm de origem fóssil. Então, eles são limpos em termos de enxofre, tá? Então, se a prova do Enem te perguntar alguma coisa com relação à poluição com enxofre,
Entre combustível fóssil e biocombustível, quem é mais rico em enxofre? Sem dúvida nenhuma, o combustível de origem fóssil, beleza? Eles são produzidos por meio de incêndios florestais, que acaba liberando esse enxofre que tem nos seres vivos, tá? A ação de bactérias também produz enxofre, combustível eu já falei. Alguns processos industriais, principalmente processos, gente, que usam carvão mineral. Vou escrever aqui para vocês anotarem, ó. Carvão mineral. Carvão mineral é um combustível fóssil, tá, gente? E se uma indústria ela usa como matriz energética carvão mineral, ela tá dando uma rasteira violenta na mãe natureza, sem dó nem piedade, tá? Geralmente o carvão mineral, ele é riquíssimo em enxofre, ele tem um poder calorífico muito bom, mas ele também é muito rico em enxofre. Então, se você queima carvão mineral, você pega esse enxofre e você está jogando ele na atmosfera. Lembrando que carvão mineral é diferente de carvão vegetal, tá? O carvão, vamos até colocar aqui para vocês anotarem aí. Quando a gente fala em carvão, eu estou falando, existem vários tipos de carvão, tá? Eu vou colocar dois aqui que são principais. Existe o carvão mineral e existe o carvão vegetal. O carvão vegetal, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem, ó, churrasco. Aquele carvão que você usa para fazer churrasco é o carvão vegetal. Ele vem de um vegetal em que você pegou, por exemplo, o tronco de uma árvore, queimou ele numa atmosfera de baixo oxigênio e ele carbonizou. Virou aquele torrão que é enriquecido em carbono, tá? O carvão mineral, esse aqui, gente, é fóssil. Esse polui bastante, tá? Carvão mineral é rico em enxofre, carvão vegetal, baixo índice de enxofre, tá? O monóxido de carbono, gente, esse cara aqui, ele é um perigo na atmosfera. Esse cara, ele lembra o CO2, né? Fórmula é parecida, CO, CO2. Só que o monóxido de carbono, ele tem uma característica muito particular, que é se combinar com a hemoglobina de uma forma quase que irreversível. Então, quando o CO ele se combina com a hemoglobina, ele impede o transporte de oxigênio. É por isso que esse cara na atmosfera ele é totalmente indesejável, ele é muito perigoso. Então não é legal que você fique, por exemplo, num estacionamento fechado, muitos carros ali circulando e você respirando aquele ar, pode dar uma baita dor de cabeça e, em alguns casos extremos, pode até levar a pessoa à morte, tá? Porque ali você tem uma atmosfera rica em monóxido de carbono. O monóxido de carbono, gente, ele é um óxido, só que ele é um óxido neutro, tá? Não confundam com o CO2, o dióxido de carbono, que é um óxido ácido. Quais são os óxidos neutros, galera? Vale destacar que os óxidos neutros são esses três aqui, ó, CO, NO e N2O. É importante que você saber, professor, você acha que é importante eu saber que esses três óxidos são neutros? Sim. Porque no caso do Enem, isso te ajudaria a chegar na resposta dessa questão. Seria decisivo aqui você saber esse detalhe. O que são óxidos neutros, para quem não lembra? São óxidos que não reagem com ácido, não reagem com base e não reagem com água, ok? São óxidos que não reagem com essas três classes de substâncias. Mas apesar do CO ser um óxido neutro, não reagir nem com água, nem com ácido, nem com base, ele tem uma reatividade, por exemplo, com a hemoglobina bem considerável. Então, esse cara está presente na decomposição da matéria orgânica, processos industriais, queima de combustíveis fósseis, tá? Queima principalmente a queima incompleta, tá, gente? A combustão incompleta, ela produz bastante monóxido. E por último aqui o NO, esse NO, que é o monóxido de nitrogênio, também é um óxido neutro. Ele é produzido através de descargas elétricas, produzem esse gás, combustão interna de motores, tá? Então, na queima de combustíveis ocorre também a produção desse cara. Se você queimar matéria orgânica também, principalmente matéria orgânica que tem ali um pouquinho mais de nitrogênio, mas matéria orgânica de um modo geral também queimada vai produzir um pouquinho de NO, beleza? Aí, com base nessas características, o que ele fala? Ele diz assim, pode-se reduzir as concentrações de um desses constituintes. Pode-se reduzir as concentrações de um desses constituintes gasosos.
Ele quer reduzir a concentração de um desses 5 carinhas, tá? E aí ele diz: pela passagem dos gases através de purificadores químicos contendo uma pasta de calcário, cujo principal constituinte é o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, sendo o gás removido por sua conversão em um sal, composto iônico sólido. Ele nem precisaria ter dito isso aqui. Porque se você já é aluno seguidor aqui do canal, se você maratona os vídeos aqui do canal, você já está careca de saber que carbonatos ou bicarbonatos, quando reagem com ácido, produzem sal, água e CO2. Essa é a reação química mais importante da tua vida de estudante. Carbonatos ou bicarbonatos, quando reagem com ácido, produzem sal, água e CO2. E, professor, isso aqui é como se fosse uma reação de neutralização, não é verdade? Não é como se fosse, é uma reação de neutralização. Porque esse sal aqui, ó, gente, que é o carbonato de cálcio, ele tem caráter básico. Ele não é uma base, ele é um sal. Mas ele tem caráter básico. Por quê, professor? Porque ele vem de uma base forte com uma base mais forte com ácido mais fraco. Eu já ensinei para vocês aqui, em aulas aqui que tem do canal de hidrólise de sais, que sal que vem de base forte e ácido fraco deixa o meio básico. Então, esse carbonato aqui, qual que é a função desse carbonato de cálcio? É neutralizar alguma substância que tenha caráter ácido. Tanto que ele fala que vai haver a conversão em um sal. Ó. O que ele está te dizendo aqui? Que essa reação vai acontecer. Então, para essa reação acontecer, o carbonato tem que reagir com uma substância de caráter ácido. Não necessariamente um ácido, gente, mas uma substância de caráter ácido. Qual dessas 5 substâncias tem caráter ácido? Obviamente, o óxido ácido, que é o dióxido de enxofre. Então, o dióxido de enxofre, que é um óxido ácido, ele será neutralizado pelo carbonato de cálcio. Por isso que se a gente fosse pensar em resposta de questão, ó, dióxido de enxofre, eu já marcaria aqui a alternativa da letra C, mas ainda não acabou não, tá? Esse cara aqui, gente, que é o CaCO3, é o calcário, ele é uma substância que tem várias utilidades, tá bom? Algumas pessoas usam calcário no solo, jogam calcário no solo para diminuir a acidez do solo. Todas as questões do Enem, gente, que falarem sobre CaCO3, lembrem-se que essa substância serve para neutralizar ácidos. A função principal dela é essa. Então, se o Enem falar, um agricultor pegou calcário e jogou no solo, aí tu, pum, já sabe. Solo ácido, o agricultor quer neutralizar esse excesso de ácido, tá? Se o Enem falar assim, a casca do ovo de molho em vinagre, ela vai se deteriorar. Por quê? A casca do ovo é carbonato de cálcio. De molho no vinagre, que é um ácido, ó, vai ocorrer uma reação em que você vai degradar o carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio, gente, ele está presente, ele faz parte da composição dos corais. Os corais têm carbonato de cálcio. As conchas do mar, carapaças de crustáceos contêm sais de origem carbonática. Então é por isso que é importante a gente manter a alcalinidade dos oceanos, tá? Os oceanos, eles são águas que precisam ter caráter alcalino para você garantir a estrutura dos corais. No dia que o oceano ficar uma água ácida, gente, já era os corais, porque os corais vão reagir com esse ácido, ó, e vão sofrer uma espécie de degradação. E, professor, a gente pode dizer que a ação do homem, jogando esses óxidos poluentes para a atmosfera que caem na forma de chuva ácida, eles vão aos poucos danificando os oceanos? Sim, sem dúvida nenhuma, tá? Essa água excessivamente ácida que cai da chuva, com o passar de anos, né, gente? Isso aí demora bastante tempo. Ele vai, sim, aos poucos, degradando, tende a degradar esses corais por causa da acidez dessa água da chuva, tá? Então, a ideia é que a gente tente manter o máximo de tempo possível, enquanto nós existirmos aqui nesse planeta, a alcalinidade dos oceanos, tá bom?
Esse cara aqui, gente, o carbonato de cálcio, ele está presente também nas estalactites e estalagmites das cavernas. Por isso que é comum em alguns locais em que tem visitações de cavernas, você controlar o número de visitantes que entram ali, porque visitantes expelem CO2. CO2 é uma substância de caráter ácido. E esse gás que sai das tuas narinas em contato com as estalactites e estalagmites, pode gerar um processo de corrosão dessas estruturas. Então, no dia que você for visitar alguma caverna e controlarem a quantidade de pessoas que entram, você já sabe exatamente o motivo. E olha só que legal, galera. Cavernas geralmente têm morcegos. Locais onde tem morcego, o que mais tem é a urina de morcego. A urina de morcego tem compostos nitrogenados. Compostos nitrogenados têm caráter alcalino, o que ajuda a manter a integridade das estalactites e estalagmites. Portanto, existe um equilíbrio perfeito entre essas estruturas e a presença desses animaizinhos aí dentro das cavernas. A minha pergunta para vocês é: vocês sabiam de tudo isso, gente? Olha o tanto de informação que eu passei para vocês com essa questão 120. Você gostou dessa análise? Deixa aqui para mim nos comentários. Professor, eu gostei tanto que eu queria fazer mais para contribuir. Faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, mas uma coisa que me ajuda muito é você ajudar no crescimento do canal. E isso você consegue compartilhando os vídeos. Pega esse vídeo aqui, manda para os teus grupos de aluno, manda para o grupo do cursinho, para a galera da escola, porque quando a galera assistir isso aqui, ver essa análise, caramba! Será que todos os vídeos que esse cara analisa uma questão do Enem são assim? E a resposta é sim! Todos os vídeos que eu faço análise de questão do Enem são assim. É por isso que geralmente quando a galera se prepara para o Enem com os vídeos aqui do canal, depois da prova é sucesso total. A galera chega aqui nos comentários, prof, muito obrigado, aquele 1 milhão de análises que você fez, tinha um monte de coisa que caiu na prova. Porque repetição, gente, a prova do Enem é cíclica. As questões são inéditas, mas o assunto não tem o que inventar moda, né? O assunto é sempre o mesmo, beleza? Então não esquece de deixar aqui nos comentários, eu quero saber se vocês sabiam de tudo isso e qual curiosidade aqui que eu falei que te marcou mais ou te deixou mais impactado. Eu vou adorar ler a sua opinião, vou marcar com um coraçãozinho para avisar para você que eu li seu comentário. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!